O maior inimigo da sua glândula pineal não é a tela do seu celular, nem apenas a alimentação, é a sua rotina. É o ruído cotidiano que você aceita como normal, a agenda que lhe anestesia, a repetição que gradualmente apaga a frequência da sua antena interior. Você reza, pede, implora, mas sente estática. Você acha que falta fé. Muitas vezes, falta silêncio que permita a linha abrir. Imagine uma sala cheia de gente falando ao mesmo tempo. No centro, alguém tenta ouvir uma única voz ao longe. Mesmo que a voz seja clara e poderosa, ela se perde na sobreposição de conversas. É isso que sua rotina faz com a sua sensibilidade espiritual. Ela multiplica microinterrupções até tornar impossível captar sinais sutis. Hoje eu quero convidar você a enxergar a rotina como um antagonista concreto e operacional, e a aprender um método prático, em 3 chaves, para tirar o ruído e sintonizar sua antena interna. Se essa palavra toca você, comente agora. Ativo minha antena. Esse comentário é um pequeno ato de comando, um primeiro movimento para fixar intenção. A maior parte das práticas religiosas e dos hábitos de oração são belas e necessárias, mas muitas vezes funcionam em modo repetição. Repetimos palavras, acendemos velas, pedimos. Tudo isso faz sentido enquanto expressão de fé. O problema é quando a ação não muda o estado interior. Em termos tecnológicos, você está enviando um pacote de dados, mas não ajustou o protocolo. A frequência, a modulação e a recepção continuam fora de sintonia. O universo responde à frequência mais do que ao drama. Não se trata de menos fé. Trata-se de outra forma de operar. Reconhecimento, autoridade, comando. Essas 3 chaves vão transformar uma prática emocional em uma operação espiritual. Antes de avançar, uma observação importante. Quando eu uso termos como mônada, arcontes, pneumáticos ou certas imagens gnósticas, estou apresentando uma leitura esotérica e metafórica da experiência espiritual. Uma lente que serve para traduzir impressões internas em ações práticas. Não é dogma obrigatório. É uma linguagem simbólica para ajudar você a perceber algo que talvez suas palavras habituais não alcancem. Também não vou prometer cura física, riqueza ou resultados garantidos. O que proponho é um protocolo experimental que trabalha sobre atenção, intenção e autoautoridade interior. A primeira chave é o reconhecimento. Reconhecer significa acordar para a centelha que habita você. Não é imaginar seriedade moral, mas reconhecer. Há algo em mim que é antena, não apenas um corpo reagente. Muitos vivem com memória espiritual em modo de economia. Lembram de Deus apenas em crises. O reconhecimento é trazer essa memória para o presente. Isso começa com um ato físico simples: desconectar do ruído. Desconectar não é escapar do mundo, é suspender por um momento a entrega automática à rotina. Desconectar é fechar aplicativos mentais para que a linha fique limpa. Prática. Encontre um lugar onde você possa se desligar de estímulos por 3 minutos. Desligue o celular, sente-se com a coluna ereta, feche os olhos e faça uma respiração profunda consciente. Não é um exercício médico, é um experimento espiritual. Observe os pensamentos como nuvens. Não adianta forçá-los a sair. Apenas deixe-os passar. Permita que a sensação de tensão no corpo desça. Esse simples gesto já retira muita estática. A segunda chave é a autoridade. A defesa cultural contra a palavra autoridade na espiritualidade é velha. Muitos imaginam que autoridade significa domínio sobre os outros. Aqui, autoridade é reconhecimento da origem em você. É lembrar que você não é só um receptor passivo. Em termos gnósticos, alguns chamam isso de pneumático, aquele que tem consciência da centelha divina. Em termos cristãos, isso ecoa no entendimento de filiação. Usa-se a noção de autoridade para recolocar a postura, de súplica para alinhamento. Isso significa falar a partir da fonte, não apenas pedir que a fonte mude. Autoridade se pratica no corpo como postura.
A voz muda quando a pessoa assume que fala como origem. Não é arrogância, é o ato de alinhar intenção, palavra e corpo. Você irá perceber que, quando fala de dentro, a fala tem timbre diferente, tem menos queixa, mais presença. Antes de emitir um comando, confirme internamente: eu estou presente. Se isso parecer estranho, comece por pequenos comandos. Que haja calma agora. Que eu veja a próxima ação com clareza. Teste o peso dessas palavras quando ditas de dentro. A terceira chave é o comando. Comando não é imposição magnética que força o mundo. É declaração operativa alinhada com a fonte. É curto, simples, direto. O comando é o protocolo. Reconhecer que você é antena. Afirmar sua sintonia. E emitir a intenção clara. Em vez de longas súplicas, use frases condensadas. Exemplos de comandos que podem servir como modelos. Lembre-se, são operacionais e não promessas. Antena interna. Eu me lembro. Alinhamento feito. Ou, fonte, recebo tua lei, minha vida se ajusta. Faça um comando que você possa dizer com convicção e sem drama. Agora, eu vou descrever o protocolo passo a passo, para que você possa executar em 3 a 5 minutos. Lembre-se, isto é um exercício espiritual e experimental. Não substitui orientação profissional. Passo A. Desconectar. Permita 3 minutos de silêncio prático. Sente-se ou fique em pé com a coluna reta. Respire. Feche os olhos. Observe onde o corpo está tenso. Mandíbula, peito, nuca. Direcione a respiração para essas áreas como se você estivesse baixando o fluxo de pensamento da cabeça para a região do coração. Imagine que você retira plugs pequenos que mantêm a mente na repetição. Isso reduz o ruído de fundo. Passo B. Deslocar. Ajude sua atenção a descer do crânio para o centro do peito, o chamado coração interior. Visualize um pequeno elevador que transporta sua consciência do alto da cabeça até o centro do peito. Esse movimento é simbólico, mas operatório. Em vez de buscar fora, você recolhe a atenção para dentro. Sinta a respiração agora menos agitada, mais centrada. Quando a atenção desce, a antena interior não está mais transmitindo para o mundo externo, mas ouvindo de dentro. Passo C. Ressonância. Permaneça por alguns instantes na sensação do peito. Observe que a ressonância tem qualidade. Pode ser calor, leve vibração, aperto ou clareza. Não crie expectativas sobre como deve ser. Reconheça o que está. Permita que uma palavra ou uma imagem surja naturalmente. Se nada vier, tudo bem. O silêncio também é ressonância. A técnica aqui é amplificar o que aparece. Mantenha a atenção suave e repita internamente a palavra que emergir, como se fosse afinar uma corda até que sua vibração seja clara. Passo D. Emissão do comando. A partir de dentro do coração, formule uma frase curta e operativa. Pode ser uma das frases que sugeri ou algo que faça sentido para você. Diga-a em voz baixa, não como quem implora, mas como quem autentica um ajuste. Antena interna, eu me lembro. Alinhamento feito. Repita uma vez com intenção. O peso está na qualidade interna da emissão, não na sonoridade. Alguns sentirão uma pequena liberação no peito. Outros sentirão nada. Ambos são aceitáveis. Passo E. Soltar. Depois de emitir, solte. Não faça vigilância obsessiva esperando um sinal imediato. Soltar é confiar no processo. Isso é talvez o passo mais difícil porque a mente tende a monitorar. Quando você solta, não significa abandono. Significa permitir que o movimento se integre sem arrastar a ansiedade. Volte ao ritmo respiratório normal e retome suas atividades com a consciência de que algo foi plantado. Em meio a esse protocolo, inevitavelmente aparecerão resistências. Existem 3 reações comuns que eu chamo de desligamento, dúvida e eco. Desligamento é quando uma queda repentina de energia, ou apatia, surge após a prática. Parece que algo te deixa desligado. Dúvida é o questionamento crítico. Será que funcionou?
Não foi apenas imaginação? Eco é a repetição mecânica de impressões antigas que retornam como ruído. Todas essas são respostas naturais do sistema que tenta manter a estabilidade. Trate-as com neutralidade. Observe, registre e volte à prática sem punição. Quando o sistema faz um colapso mais intenso, sensação física de peso ou desconforto emocional, não interprete automaticamente como fracasso ou sinal de possessão mística. Em muitas tradições, isso é visto como limpeza. Algo antigo se mexe para abrir lugar. A orientação prática é simples. Não reaja com medo, não busque confirmações externas compulsivas. Reduza estímulos, beba água, caminhe consciente e, se necessário, procure apoio pastoral ou psicológico. Repito, isto não substitui suporte profissional quando as reações forem intensas. Há também sinais de latência que aparecem como eco ou neutralidade. O eco é quando ideias e memórias antigas retornam com força, um sinal de que padrões estão sendo perturbados. Neutralidade é um período em que nada parece acontecer. Isso costuma ser subestimado, mas é um terreno fértil onde a nova configuração se assenta sem manifestações espetaculares. Em vez de exigir efeitos, adote a disciplina do experimento. A prática diária, por pouco que seja, acumula efeito. Para te ajudar a integrar sem criar uma nova rotina inflexível, proponho um circuito diário de 3 minutos que você pode inserir no começo do dia, no meio e antes de dormir, se desejar. No começo do dia, faça o protocolo completo em 3 minutos. Desconectar, deslocar, ressonar, comandar, soltar. No meio do dia, faça um mini cheque de conexão de 1 minuto. Respiração consciente, lembrar do comando em voz baixa, soltar. À noite, faça uma leitura compassiva do que emergiu sem exigir performance. Esses micro-hábitos modificam gradualmente a arquitetura da atenção. Agora, uma palavra sobre a leitura de episódios bíblicos. Tomemos, por exemplo, a cena de Jesus e Lázaro. Tradicionalmente, lemos como um milagre de ressurreição, e assim será sempre respeitado. Em termos esotéricos, podemos observar a operação, a reconhecimento da autoridade, a comando, a uma ordem comunicada que reorganiza a realidade. Essa é uma leitura interpretativa, útil para quem busca traduzir técnicas espirituais a partir de textos sagrados, mas não é a única leitura legítima. Sempre que eu referir a essas imagens, farei o alerta. É uma leitura esotérica, metafórica. Não altere sua fé por minha linguagem. Use o que for útil para seu caminho. Parte da dificuldade em aplicar esse protocolo vem justamente da cultura da oração suplicante, que em muitas comunidades é valorosa e necessária. A crítica que faço não é a oração em si, mas a forma que deixa a pessoa em posição de impotência crônica. Há tempos para pedir, tempos para agir. Este método não substitui momentos de súplica, mas complementa. Ensina a você operar como originador de frequência alinhada, não como vítima da circunstância. Você pode se perguntar: isso é manipulação espiritual? Não. Se você entende que o comando é expressão de sintonia, não tentativa de forçar. A diferença é que a pessoa alinhada solicita em nome da fonte, sabendo-se parte da dinâmica. É ética e responsabilidade. Por isso enfatizo: não use a prática para controlar terceiros. Use-a para alinhar sua própria antena e para atuar com clareza em suas escolhas. Vou agora propor um pequeno roteiro de palavras que você pode memorizar como frase síntese. São curtas, fáceis de repetir, sem promessas médias. Antena interna, eu me lembro. Alinhamento feito. Fonte, minha presença recebe e manifesta a lei. Estou presente. Autoridade ativa. Sigo alinhado. Escolha uma e repita-a por 1 semana ao final do pequeno protocolo. Observe sem cobrança o que muda. Cada frase é uma âncora linguística, um atalho para o estado que você quer ocupar. Lembre-se também de ensinar seu corpo a reconhecer esses movimentos.
Corpo e emoção possuem memória. Quando você realiza o protocolo com regularidade, a postura física, o tom de voz e a respiração começam a disparar o estado alinhado automaticamente. É por isso que a disciplina diária é mais eficiente do que intensos episódios isolados. Quero sublinhar novamente duas responsabilidades práticas. Primeiro, se você estiver lidando com transtornos psiquiátricos, crises severas de ansiedade ou sintomas físicos persistentes, procure um profissional de saúde. Este protocolo não é terapia clínica. Segundo, seja ético com seu entorno. Não proclame garantias a terceiros, nem crie pressão sobre quem não deseja participar. Agora, uma pequena oração de alinhamento que você pode usar ao final do protocolo, em segunda pessoa, direcionada à fonte. Use-a como ato simbólico, curto e repetível. Mônada, fonte primordial. Eu me volto a ti. Reconheço tua presença dentro de mim. Permite que minha antena se liberte do ruído. Que minha palavra se torne ressonância alinhada. Eu recebo e eu solto. Amém. Eu disse mônada, por causa do arcabouço simbólico que usei. Mas você pode substituir pela palavra que ecoa melhor na sua tradição. Senhor, Pai, Espírito, Fonte. O nome é ponte. A qualidade da atenção é o que conta. Ao longo das semanas, observe sinais de alteração na relação com a rotina. Menos irritabilidade diante do tráfego, maior presença nas conversas, decisões mais claras. Esses pequenos sinais são os indicadores mais confiáveis, não manifestações espetaculares. Se algo profundo ocorrer, trate-o com humildade e procure orientação de qualidade. Finalmente, reforço a mensagem central. A rotina não é inerentemente má, mas quando ela vira anestesia, ela bloqueia sua antena. O protocolo que eu proponho, reconhecimento, autoridade, comando, é um modo de reparar esse bloqueio, de transformar o hábito de reagir em prática de presença. É um caminho de disciplina e não de atalhos. Exige repetição, paciência e coragem para soltar expectativa. Se este conteúdo ressoou com você, se a vontade de mudar a relação com sua rotina e com a sua antena interior cresceu, inscreva-se no canal e siga para aprofundarmos juntos práticas estruturadas como esta. Aqui você encontrará ferramentas para treinar a atenção e a presença sem promessas vazias. Obrigado por chegar até aqui. Lembre-se, não é sobre provas espetaculares, é sobre pequenas decisões repetidas que reativam sua sensibilidade. Comente. Ativo minha antena. Se você já fez o exercício hoje. E volte sempre para praticar.